abelhas. As abelhas é o segundo pilar que o apicultor tem que ter. Depois da terra, da escolha do local do apiário, da escolha da área do pasto apícola, ele tem que habitar aquele local com abelha. E ele vai colocar qualquer abelha. A escolha do tipo da abelha que a gente vai trabalhar também é método. Também é método. O método ser abelha, ele foi alicerçado no quê? Ele foi alicerçado no trabalho com a Apis mellifera, com a abelha Apis mellifera africanizada. A Apis mellifera africanizada, a primeira coisa que você que está nos acompanhando no nosso pó de mel, você tem que lembrar, é que a Apis mellifera africanizada ela é uma abelha com ferrão. Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. O que eu estou recebendo de mensagem de novos alunos para o nosso treinamento da semana que vem. O seu treinamento vai abordar a abelha sem ferrão? O seu treinamento vai falar de abelha sem ferrão? Porque aqui eu não estou querendo mexer com a abelha brava, não. Eu estou querendo mexer com a abelha sem ferrão e fazer superprodução de mel na abelha sem ferrão. A abelha sem ferrão é uma abelha importantíssima, gente. A abelha é muito importante no bioma, no processo de polinização, no processo de manutenção dos ecossistemas, daquele nicho ecológico que ela ocupa. Ela é de essencial importância para a manutenção da vida como um todo. Sim. É um ser polinizador que tem uma força de polinização que se iguala à abelha com ferrão, no quesito polinização, ou seja, visita uma flor e carregar o pólen de uma flor até outra flor, a transferência, garantindo, né? A transferência do gameta masculino de uma flor para outra. Mas no que tange a produção, Pedro, da mel. Professor, o mel da abelha sem ferrão, eu particularmente acho mais saboroso até do que o mel da Apis. É verdade. Eu acho mais saboroso. Tem alguns que são mesmo. Fantásticos, tá? Mas dá muito pouco. É muito produção. pouco. Existe sim, inclusive outros especialistas que ensinam a produção das meliponas, né? Da SF, da abelha sem ferrão, sim. Até digamos assim, uma superprodução. Mas o que é uma superprodução de uma jataí? Meio litro de mel? Olha, em meio litro em uma área que esteja de floresta. Em uma área que seja de floresta. Porque na cidade, eu sei de muita gente que cria jataí na cidade, eu lembro de ter visto uma única vez em Belo Horizonte com o Másio Magalhães lá em Belo Horizonte. Ele tinha um meliponário no fundo da casa de apicultura dele. Ele tinha uma casa de apicultura lá que chamava Apis Indígenas, lá em Belo Horizonte. E ele tinha 25 colônias de abelha sem ferrão, tiúba, ele tinha mandaguari, ele tinha várias espécies. Então a gente ficou encantado uma vez, uma colheita de mel que ele fez que deu meio litro na cidade. Foi a única vez que eu vi enxame dar mais do que 100 ml, porque na cidade o máximo que eu vi foi 100. Na floresta eu cheguei a ver um enxame com 1,5 litro. Hiperprodução, essa não é nem super, é hiper. De abelha porque jataí. superprodução é meio litro, 1 litro. De abelha jataí. De jataí. No ano. Não é nem por mês e nem por dia, no ano. Vamos ser mais específico. Seu João tá ali na fazenda, ele tem um cantinho de terra dele e ele tá querendo uma renda a mais para a propriedade dele. Sim. É mais fácil ele conseguir essa renda com a abelha sem ferrão ou com a abelha Apis? Sem dúvida com a abelha com ferrão. Então o método ser da abelha pauta nesse ponto que o Pedro colocou. A abelha que vai te dar superprodução de mel é a abelha sem ferrão? Não. Não existe superprodução na abelha sem ferrão. A abelha sem ferrão é como a gente bem colocou, é meio litro a 1 litro por ano e olhe lá, não passa disso. Isso é a superprodução da abelha sem ferrão. E outra a coisa, abelha professor, com ferrão é a abelha que vai te dar 40, 50, 60, 80, 100 quilos ou até mais. A abelha com ferrão ela é eficiente na polinização igual a sem ferrão. Mas a superprodução de mel dela é muito, muito grande. É incomparável com a abelha sem ferrão. Mudando esse exemplo, um indivíduo que deseja investir na apicultura, ele quer, nesse caso não é só uma complementação de renda, ele quer investir pesado na apicultura, tá? Ele tem condições financeiras para isso, ele consegue fazer um negócio apícola rentável com a SF? Ele em consegue, grande escala? Não, em grande escala não, porque ele tem até limite do número de colônias que ele pode colocar na propriedade dele. A abelha com ferrão é uma abelha exótica, ainda tem uma vantagem em relação à abelha sem ferrão, porque ela é uma abelha que ela não tem jurisdição por parte do IBAMA. O IBAMA ele cuida do animal nativo, ele cuida das abelhas sem ferrão que são nativas do continente americano. A abelha exótica, a abelha sem ferrão, ela é uma abelha que não é originária da América. Ela vem de outras partes do mundo.
Então ela é uma abelha que foi introduzida no Brasil. Quando o meliponicultor, mesmo aquele que é pequenininho, que tem menos de 49 colmeias, porque até 49 no seu meliponário você não precisa registrar seu meliponário. Você registra 50 ou mais. Sim. Até 49, até aquele pequenininho, que porventura queira multiplicar enxames para venda, aí ele tem que fazer o processo de registro no IBAMA também. Ah, mas a portaria específica da abelha sem ferrão não fala sobre isso. A portaria específica não, mas a lei ambiental que trata de animais da fauna e da flora fala. Então o meliponicultor tem que estar atento nisso. Por isso que o método Cia da Abelha prevê o quê, Pedro? O trabalho com a abelha com ferrão. Professor, abelha com ferrão. Quando a gente fala abelha com ferrão, tem muita gente que desanima porque ela ferroa. Porque é um animal que ataca, ela é venenosa. Ferroa, não é, gente? Ela tem muita gente alérgica. Antes disso, eu queria também deixar bem frisado, quando a pessoa pergunta assim, eu quero criar abelha sem ferrão porque eu quero ter aqui no meu quintal. Eu posso colocar uma colmeia de apis no meu quintal? De apis não dá para colocar no quintal, porque a abelha apis é no campo. É só no rural. Exatamente pelas questões de segurança. E aí cai no ponto, mas a abelha com ferrão vai me ferroar, vai me atacar, vai atacar os outros, porque passou no Fantástico que a abelha está atacando. A abelha a vida inteira atacou. A abelha não começou a atacar esse ano, no ano passado. Não atacou, ela se defendeu. Ela se defendeu. A abelha é um animal que ela está presente no ambiente, ela está migrando o tempo todo. A destruição dos ecossistemas, das florestas, desmatamento, está trazendo a abelha para a cidade. Agora, a abelha que você vai criar lá dentro do seu apiário, naquela escolha que você fez da terra, que é o primeiro pilar que a gente levantou hoje, aquela abelha que você vai trabalhar, que é a abelha com ferrão, você vai utilizar o quê? De conhecimento e segurança. Não é criar igual os antigos criavam. Vamos ali estourar um cupim, estourar uma cachopa de abelha no cupim, para poder espremer o mel, vamos lá 3 horas da manhã. E espreme o mel e mata a abelha. Não é isso. Isso aí é extrativista, já até falamos disso também, né, gente? Em lives aí anteriores em podcasts anteriores. Eu arrisco a dizer até que é predador, viu, um cara? É predador, ele é predador. Então a abelha que a gente vai trabalhar, a gente vai buscar o quê? Conhecimento. O que é a abelha com ferrão? Não se busca conhecimento para abelha sem ferrão. Você não vai criar abelha sem ferrão de qualquer jeito, você vai buscar conhecimento. Abelha com ferrão é a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai buscar conhecimento e vai usar o material de segurança da mesma maneira que você usaria em outras atividades. A pessoa que vai trabalhar, por exemplo, com salto em avião. Saltar de paraquedas. O cara sobe ali 32 mil pés. Não é 10 mil pés, não. 32 mil, hein, cara? Ele ainda coloca até uma máscara de oxigênio, porque a 32 mil quase não tem oxigênio, né? O cara vai saltar 32 mil pés. Ele vai levar um tempo de quase 20 minutos para cair no solo. Pensa bem. 20 minutos caindo. Nossa. 20 minutos. Eu já tive vontade, agora Aí eu a tenho pessoa, coragem. meu Deus do céu, esse cara é maluco. Não, ele não é maluco. Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento e usa equipamento de segurança. Espera-se que tenha treinamento. Exato, é o conhecimento. É o conhecimento que ele busca, é o treinamento. A mesma coisa é a apicultura. E a gente não precisa radicalizar não, professor. Vamos um exemplo? A pessoa que trabalha numa marcenaria, que vai utilizar a serra, né? Aquela serra de bancada, furadeira, né? Parafusadeira, lixadeira. Se ele não utilizar a máscara de proteção, os óculos e o tapa-ouvido, né? O protetor auricular, ele vai ficar surdo, ele vai ter problema pulmonar, ou ele pode perder um olho com uma farpa daquela. E se ele não tiver o conhecimento ainda de manipular a madeira junto à serra? Exatamente. A maneira como ele vai empurrar a madeira, a maneira como ele vai deslocar as tábuas, se ele perde um dedo. Então, todo mundo que vai realizar uma atividade, obrigatoriamente, ela tem que buscar esse conhecimento. E é esse conhecimento que torna a atividade segura. Exatamente.